Olá, amigos da Ferrovia e Sociedade, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pires Venkowski, estou mais uma vez aqui para falar sobre a história das ferrovias brasileiras. E também para responder aquela pergunta, por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros. Neste 57º episódio, eu vou estar falando com vocês sobre as ferrovias na África. E por que é importante a gente analisar as ferrovias em outro continente? Porque existe, no caso da África, uma relação muito próxima das ferrovias africanas das ferrovias brasileiras. E é um pouco sobre isso que eu vou estar falando. Vou estar mostrando para vocês algumas características das ferrovias africanas que são muito semelhantes a todo o processo histórico das ferrovias do Brasil. Então, de uma certa forma, as ferrovias na África elas têm aproximadamente 90 mil quilômetros de linhas, sendo que 22% dessas ferrovias estão na África do Sul, que é o país onde tem a maior quantidade de linhas ferroviárias. E também, assim como outros países do mundo, as ferrovias africanas também passaram por três momentos importantes. Um momento de desenvolvimento das ferrovias, um momento do declínio das ferrovias e depois um momento da retomada das ferrovias. Então eu vou estar falando um pouquinho sobre as características desses três momentos. Então no primeiro momento de desenvolvimento das ferrovias, na verdade essas ferrovias africanas faziam parte de um projeto muito maior, que era o projeto de colonização da África. Então grande parte das decisões sobre onde construir, como construir essas ferrovias africanas estão ligadas a projetos de colonização. Então é um fator muito estratégico para os colonizadores, construção das ferrovias. Tanto é que uma das pessoas que foi grande responsável pelos projetos de colonização da África, é o Henry Morton Stanley. No século XIX ele dizia que para colonizar era preciso transportar. Então as ferrovias realmente eram muito estratégicas para os colonizadores, principalmente para transportar os produtos primários que a África fornecia para a Europa, principalmente. Então, quais são as características dessas ferrovias nesse primeiro momento? Primeiro, as ferrovias eram extravertidas, ou seja, os fluxos do interior dos territórios aos portos eram muito superiores no sentido contrário. Então, do interior aos portos, os produtos eram produtos de baixo valor agregado, produtos primários, e dos portos para o interior dos territórios eram produtos importados. Outra questão também importante é que essas ferrovias elas eram independentes, porque elas faziam parte de projetos muito específicos, então elas não precisariam ter, no início aí da construção das ferrovias, uma integração dessas ferrovias todas. Elas eram independentes porque faziam parte de projetos independentes também. E por conta disso, a questão da bitola não era importante. Qualquer bitola era possível de ser utilizado, então eles não tinham muito essa preocupação de unificação de bitolas, porque os projetos eram independentes. E também, grande parte das linhas, em sua totalidade praticamente, as linhas eram perpendiculares ao litoral, que é uma característica de ferrovias do período colonial. Já no segundo momento, das ferrovias africanas, é claro que com o advento aí das rodovias, do modal rodoviário, então começou a ter uma competição maior aí do transporte de cargas e passageiros, então começou a ter uma competição aí das ferrovias com as rodovias. De uma certa forma acabou acontecendo uma falta de cargas e de passageiros para transportar nas ferrovias africanas. Também as ferrovias, por uma série de razões, tinham grandes dificuldades e deficiências na sua gestão, e também uma série de injunções políticas e também de corrupção. Isso acabou prejudicando muito as ferrovias africanas e elas entraram em declínio. E já num terceiro momento, na década de 90 principalmente, do século XX, nós temos aí o início do terceiro momento, que é da reativação das ferrovias. Então, assim como outros países, ex-colônias do mundo, por uma série de injunções políticas teve uma pressão muito grande, principalmente de organismos internacionais, para que
essas ferrovias fossem privatizadas e reativadas. Então, grande parte dos investimentos nos países africanos, eles eram relacionados a essa necessidade dos países de modernizar as infraestruturas e privatizar as ferrovias, né? E também, mais recentemente, aí um investimento muito grande dos chineses, que até hoje estão investindo muito em infraestruturas da África, né? Então, esse é dessa forma que aconteceu aí a reativação das ferrovias africanas a partir da década de 90 do século XX. E aqui um mapa que ilustra um pouco as características. É claro que são as ferrovias aí mais atuais, né? Mas de uma certa forma, se vocês observarem nesses mapas, vocês vão verificar que grande parte das linhas, com algumas exceções na África do Sul, né, mas grande parte dessas linhas são perpendiculares ao litoral. E aqui, inclusive, no mapa da direita, está mostrando um pouco aí que existe, até os dias atuais, essa questão da diferença de bitolas. Então, isso é uma característica, como eu já comentei, né, são características de países ex-colônias, né, que constroem suas infraestruturas para atender países centrais. Então, de uma certa forma, para concluir um pouco sobre as ferrovias africanas, o que eu poderia dizer para vocês é que elas estão, até os dias atuais, atendendo interesses externos. Então, são ferrovias que com algumas exceções, né, elas procuram sempre transportar algum produto de baixo valor agregado para os portos e assim para o mercado internacional. Então, quando eu comentei no início desse vídeo, né, da relação das ferrovias africanas com as brasileiras, é porque realmente as brasileiras também seguem uma lógica muito parecida com essa, né? No Brasil nós temos ferrovias perpendiculares ao litoral, né, interligando algumas regiões produtoras aos portos, principalmente através dos corredores de exportação. E, na verdade, o grande objetivo das ferrovias brasileiras também é atender interesses externos, né? Então, tanto é que eu costumo dizer que as ferrovias brasileiras, muitas vezes, elas não são do Brasil, elas são dos países que compram as nossas commodities aí, que são os grandes interessados, os grandes beneficiados pelos investimentos nas ferrovias brasileiras. Muito bem, vocês sabem que eu gosto sempre de trazer livros, publicações e sites. Eu quero que vocês conheçam aí outras informações, que vocês se aprofundem nos estudos. E o livro que eu vou trazer para vocês aqui, é claro, não poderia deixar de ser, mas é o livro As Ferrovias na África, é um livro escrito em francês. Eles têm aqui diversos artigos que fazem uma leitura histórica aí das ferrovias da África, dos principais países que utilizam ferrovias, né? Então é um livro muito interessante. Eles falam um pouquinho sobre o desenvolvimento e o declínio das ferrovias africanas, depois falam também em vários artigos aí sobre a privatização das ferrovias africanas e depois eles falam um pouquinho do futuro, o que será das ferrovias africanas do século XXI. Então é um livro que vale a pena vocês consultarem, que vale a pena vocês terem na biblioteca de vocês. Eu trago sempre atividades, eu quero que vocês continuem estudando depois desse vídeo, e a atividade desse episódio, eu quero que vocês pesquisem no Google, pesquisem outras referências aí sobre as ferrovias africanas. Então procure estudar um pouco sobre a história dessas ferrovias, por que elas foram construídas, como que foi o processo de declínio, e também como que está sendo feito hoje o desenvolvimento e a reativação das ferrovias, principalmente por conta dos investimentos chineses. Então, estudem bastante, que vocês vão entender um pouco sobre as ferrovias africanas e também aquela relação entre o Brasil e a África. Muito bem, então chegando ao final do 57º episódio, né, que eu tratei sobre as ferrovias da África, né, fique agora com o vídeo que eu reservei para vocês.